Uma quarentena de trabalho dobrado em prol dos profissionais. As lutas pelo cumprimento da legislação e por mais conquistas para as categorias e a atuação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desde o início da pandemia da Covid-19. Tudo isso você viu aqui nas 100 edições deste podcast. Está começando o Movimenta, o podcast diário de jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 100, de 21 de agosto de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica. E com você? Aqui tá tudo bem. Então vamos começar? Sim, vamos lá. Gabi, o destaque dessa edição 100 é que esta é uma edição especial para recordar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sobre 5 temas que marcaram esses 100 encontros aqui no Movimenta, certo? Sim, Mônica. Hoje chegamos à edição número 100 e vamos fazer uma retrospectiva dessa história e mostrar ao ouvinte como muita coisa está atual, uma retrospectiva jornalística. Aliás, esse foi o nosso desafio de trazer notícias nesse formato, todo dia. Sim, Gabi. A ideia, o conceito de desenvolver um conteúdo totalmente noticioso, jornalístico, para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, no espírito dos noticiários de rádio, surgiu ainda em 2019 e, da ideia, a Gerência de Comunicação do Crefito 3 passou à ação. Em 2 de março, o Crefito 3 lançou o Movimenta, o podcast semanal de notícias para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Mas a proposta inicial de apresentar notícias, tópicos de ética e de legislação, foi atropelada pela pandemia. Eram muitas informações e muitos fatos novos que aconteciam a cada momento e que não podiam esperar uma semana para serem publicados. Sim, a partir da edição 6, o Movimenta virou diário. Além da periodicidade diária, desde a edição 5, de 30 de março, a gente passou a trabalhar em home office. Naqueles dias, tanto eu quanto o Túlio Fonseca, gerente de comunicação, que foi co-apresentador do podcast entre março e junho, a gente precisou montar a estrutura de um pequeno estúdio nas nossas casas para conseguir gravar com qualidade cada edição do podcast. A partir de então, o podcast do jornalismo do Crefito 3 começou a escrever uma página da sua ainda jovem história, que esperamos se torne cada vez mais sólida e relevante na vida dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ao longo do tempo. A partir de agora, vamos recordar alguns dos 5 momentos dos últimos 5 meses que mais se destacaram nas 100 edições do Movimenta. Perceba como muitos desses momentos continuam bem vivos. Como primeiro destaque, não é exagero afirmar que das 100 edições do podcast Movimenta, quase 50% delas estavam direta ou indiretamente ligadas ao tema Covid-19. Em 15 edições, o foco foram as ações da Frente de Coordenação de Agentes Fiscais Especiais, grupo de especialistas reunidos pelo Crefito 3, que atuou de forma contundente para a garantia da biossegurança dos profissionais das frentes de batalha. Essa frente foi formada antes da quarentena no Conselho. A partir daí, divulgamos cada passo relevante deles na luta pela biossegurança, na convocação para agentes fiscais especiais e na capacitação desses agentes que estariam visitando todos os hospitais do estado, também na elaboração de cartilhas de orientação e com abordagens mais amplas do momento da Covid-19. A aquisição e distribuição de face shields para garantir proteção aos profissionais da linha de frente do enfrentamento, a composição de uma força-tarefa para atender os profissionais das UTIs no plantão Tira Dúvidas, a elaboração e gravação da websérie para YouTube, chamada Beira Leito com demonstrações de práticas de UTI. Além das ações da frente, também tratamos da estratégia de lives do Conselho. Mas as notícias também extrapolavam a atuação do Crefito 3. Lembramos dos momentos de muitas dúvidas e pressão sobre os profissionais, com a dificuldade de acesso à capacitação para o enfrentamento, naquela época obrigatória, determinada pelo Ministério da Saúde. Também tratamos da abertura de vagas para fisioterapeutas. Mais recentemente, a gente anunciou a convocação de profissionais de saúde voluntários para os testes da vacina Coronavac.
e, inevitavelmente, registramos as 100 mil mortes provocadas pela Covid-19. Embora o CREFITO 3 tenha direcionado muitos dos seus esforços para apoiar os profissionais da linha de frente do enfrentamento, isso não significou o abandono de outras atividades, como a fiscalização. E esse tema é o segundo destaque das 100 edições do podcast. Ao longo dos últimos meses, mostramos resultados de ações de fiscalização do CREFITO 3 por intermédio da Procuradoria Jurídica. Enquanto todos os olhos estavam sobre as ações envolvendo a Covid-19, os fiscais do CREFITO 3 e o jurídico detectaram casos de exercício ilegal da profissão e enviaram pedidos de investigação criminal ao Ministério Público. Também agiram quando uma fisioterapeuta teve negada sua solicitação de exame por um laboratório do interior. Como resultado das ações da fiscalização especial pela biossegurança dos profissionais na assistência hospitalar, trouxemos para o podcast a notícia do encaminhamento de denúncias ao Ministério Público do Trabalho e mostramos ainda as vitórias contra prefeituras que não respeitavam a lei das 30 horas. Outras ações que envolvem o relacionamento e posicionamento do CREFITO 3 também foram notícia, como o posicionamento por meio de ofícios ou notificações extrajudiciais. Foi assim quando cancelaram, por pressão de outra categoria profissional, o evento sobre o uso de ultrassom pela fisioterapia. Também quando repudiamos a decisão do MEC de permitir estágios e atividades práticas da graduação pela modalidade EAD e também contra a demissão em massa de docentes de fisioterapia. Dentre essas 100 edições do Movimenta, também trouxemos aos profissionais informações que mostravam que o CREFITO 3, apesar de fechado por determinação das medidas de quarentena no estado, continuava ativo como nunca. Essas informações estão no terceiro destaque. Mostramos que portas fechadas não indicavam paralisação e que as demandas dos serviços continuavam a ser atendidas normalmente, tanto que noticiamos que pedidos de inscrição, reinscrição e transferência triplicaram entre o final de março e o final de junho. Falamos sobre isso na edição 62, de 30 de junho. Da Secretaria-Geral do Conselho também veio outra informação sobre uma iniciativa que, pelo que foi possível apurar, veio para ficar. Falamos, na edição 54 de 18 de junho, das palestras online para formandos de todo o estado. Também mostramos a retomada do atendimento telefônico via 0800 e mostramos que o CREFITO 3 já trabalha em outras frentes, planejando a participação em grandes feiras e eventos de saúde e reabilitação em 2021. Tratamos também das atividades relacionadas ao COFITO, como o início do processo eleitoral para a composição da próxima gestão do CREFITO 3, processo que é comandado pelo federal, e falamos também sobre o apelo para a regulamentação da área de neurotraumato-ortopedia para a terapia ocupacional e a necessidade da retomada dos debates sobre os injetáveis para a fisioterapia dermatofuncional. Sobre os movimentos externos que têm impacto direto sobre as profissões, o quarto destaque vai para as informações que trataram da atuação política do CREFITO 3 e do COFITO. A começar pela edição de 30 de março, que começou a falar sobre os movimentos de pressão da Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO para aprovação do projeto de lei para fisioterapia 24 horas nas UTIs. O assunto também foi tratado nas edições de 3 de junho, um dia após a votação e aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, e novamente na edição 49 de 10 de junho, tratando da retirada da pauta pelo Senado. Detalhe: até hoje não voltou, é bom lembrar. Outros projetos de lei também foram apresentados no Movimenta, como o que determina a presença de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na Estratégia da Saúde da Família, na edição 67, de 7 de julho, o projeto que garante a segurança dos profissionais da saúde que enfrentam diretamente a Covid-19, na edição 51, e o PL que tratava das indenizações aos profissionais que atuam no enfrentamento da pandemia. Em São Paulo, falamos na edição 83, de 29 de julho, sobre o avanço do projeto de lei que pode liberar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do rodízio municipal de veículos. Assunto esse que permanece bem vivo e que vamos continuar a acompanhar. O
quinto destaque é um registro de como o Movimenta está acompanhando os diferentes momentos da pandemia da Covid-19 e de como ela interfere na vida e no cotidiano das profissões. Começamos pelas preocupações fundamentais com a segurança dos profissionais e agora, no quinto destaque, trazemos as notícias que já mostram um olhar das categorias para além da fase crítica da pandemia. A começar pela edição de 8 de julho, que falava sobre o aumento do número de acidentes com álcool e a atuação do fisioterapeuta na reabilitação desses pacientes. Daí para frente, tratamos das possibilidades de atuação com as dores das milhares em home office, sobre a fisioterapia para idoso institucionalizado, sobre reabilitação de sequelas de quem se recuperou da Covid-19. Nesse aspecto, também tivemos uma edição específica sobre os danos neurológicos da Covid-19 e as possibilidades de atuação do fisioterapeuta neurofuncional. Também sobre a atuação dos terapeutas ocupacionais com os pacientes de Alzheimer e sobre as muitas dores mentais provocadas pelo contexto de distanciamento social, que também contam com um olhar da TO. Esse último, dentre os 5 destaques das 100 edições do podcast Fisio e TO em Movimento, mostra que o podcast do Crefito 3 está atento ao momento presente, mas que não deixa para olhar para o futuro próximo e de que forma ele pode impactar você. E aqui a gente conclui esta edição 100 do Movimenta, com a apresentação dos 5 destaques dos 99 programas que foram ao ar. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra no próximo podcast. Também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que editou todas as 100 edições do podcast. Agradeço ainda a estagiária de design Eduine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos na segunda-feira com mais notícias para iniciar a caminhada rumo às 200 edições do podcast Movimenta. Até segunda!